E começamos mais um VET Podcast com os apresentadores Israel Guimarães, Jandirelei Melo, Luciana Ventim, Ellen Alves e Valquíria Coutinho. E hoje teremos a presença do ilustre convidado Endrigo Adonis. E os temas de hoje serão tumor peniano em equinos e tumor testicular em cães. Somos da turma de Medicina Veterinária da UniFTC Paralela. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência hoje ao nosso podcast de veterinária e vamos falar de fisiopatologia da reprodução em machos. Hoje com dois temas: tumor peniano em equinos e tumor testicular em cães. E para falar sobre esse tema, nada mais, nada menos do que o nosso convidado especial, professor Endrigo Adonis. Tudo bem, professor? Tudo bem, turma. Agradeço pelo convite. Muito bom poder participar com vocês, estar nessa disciplina e poder discutir esses dois casos. Acho que vão ser bem bacanas. Espero engrandecer e contribuir com a disciplina. Então, professor, fala um pouco para a gente sobre o tumor testicular em cães. O tumor testicular em cães, eu vou apresentar aqui uma imagem, ela é bem interessante, né? Ela é bem chamativa. Se nós observarmos essa imagem, ela nos chama a atenção pelo volume desse testículo, né? Nesse atendimento, nós ficamos bem surpresos com a evolução dessa doença. É uma doença que a gente vê que acomete, assim como todas as tumorações, em animais idosos. Dá para a gente observar esse animalzinho, ele tem a aparência de um animal idoso, e dá para a gente ter outras observações também, né? Um animal já um pouco caquético, um animal com score corporal baixo. Apesar dos tumores testiculares, nós temos que pensar que os tumores testiculares, eles têm principalmente três origens: das células do próprio espermatozoide, da origem das células do espermatozoide, que aí é o seminoma. Nós temos aí da origem das células testiculares, e aí no testículo nós temos duas células importantes, que é as células duas células, uma que vai dar sustentação, que é a célula de Sertoli, e uma que tem mais uma função endócrina, que é a célula de Leydig. A célula de Leydig está mais relacionada à produção de testosterona, a célula de Sertoli é uma célula mais estrutural, e nós temos o seminoma, que então ele é mais relacionado às células de origem que vão gerar o espermatozoide. Então nós temos o leidigocitoma, o sertolioma e o seminoma, são os três principais tumorações testiculares. Mas isso não quer dizer também que nós não possamos ter outras células envolvidas, mas esses são os três principais. Uma outra coisa importante é que, geralmente, os tumores testiculares, eles têm um baixo poder metastático. Então, geralmente, ele fica localizado apenas no testículo, não é um tumor que a gente observa metástase e migração para outros órgãos. Mas esse estava bem desenvolvido, né? Nós vamos ver uma outra imagem na sequência que vai mostrar o quão desenvolvido, e isso mostra, assim, quanto tempo estava esse tempo de desenvolvimento, né? Quais são os sinais clínicos? Os sinais clínicos, nós observamos que ele é bem aparente, né? Nas tumorações, apesar de nós termos uma interferência sistêmica, mas os tumores testiculares, ele é mais uma observação, uma identificação do próprio tutor de aumento de volume testicular. É o que vai chamar a atenção. Um tutor que tem uma aproximação com seu animal e que está muito próximo dele e observa diariamente, um pequeno aumento já vai chamar a atenção e ele já vai procurar, já vai ser recomendado a procura de um serviço médico veterinário. Mas nesse volume aqui, nós observamos que provavelmente essa pessoa ou é um animal que estava em situação de rua, ou um animal que o tutor não tinha cuidado, porque tinha passado muito tempo, né?
Apesar de muitas vezes a gente chega e assim, aconteceu faz poucos dias, esse era um tumor que não tinha menos de 6 meses, né? A gente vê que se passou muito tempo, eu digo mais, aqui tinha muito mais de 6 meses, para esse volume todo. Eu vou ampliar a imagem para que a gente possa observar aqui esse volume testicular, né, ele chama muito a nossa atenção na observação, na inspeção. Então, assim, sinal clínico é aparente, é a observação. E claro que um tumor desse, ele vai interferir na locomoção desse animal. Então, é um animal que, ao se locomover, ele vai ter dificuldade, e isso vai interferir na locomoção. Entendi. Professor, qual foram os utilizados? Tumoração, o tratamento, ele logo é evidente, né? Ele é cirúrgico, nós não temos um tratamento, ainda mais neste volume aqui, não adianta entrar com quimioterápico, nada disso, é a orquiectomia. Eu vou ampliar essa imagem para a gente ver o volume agora, olha o tamanho, e aí nós observamos que tem comprometimento dos 2 testículos, tem um comprometimento também da bolsa escrotal, e esse caso, ele me chama a atenção, então, assim, a gente observa, é um tumor testicular. As tumorações, elas também não se comportam do mesmo jeito, né? Esse tumor, ele chamou muito nossa atenção na hora do procedimento cirúrgico, porque era um tumor que ele, por ter muito tempo, já envolveu os 2 testículos, envolveu a bolsa também. E aí, quando envolve a bolsa, tem uma aderência dessa pele, de todas essas membranas e essas estruturas, a túnica vaginal parietal, a fáscia, a própria pele ali, ela acaba aderindo, e ele tinha uma particularidade que era um tumor invasivo, que ele acabou migrando pelo cordão espermático e atingiu, então, ele invadiu cavidade abdominal. Infelizmente, esse foi um tumor que, por estar muito avançado, um paciente já idoso também, na hora do procedimento nós tivemos a opção de melhorar a qualidade de vida. Então, nós retiramos o tumor testicular, os 2 testículos, parte do cordão, mas ele tinha uma invasão abdominal que, infelizmente, a recomendação é seguir com o tratamento, e aí sim uma associação de quimioterapia para dar uma melhor qualidade de vida. Mas ele destoou porque não era só um tumor contido, era um tumor invasivo, um tumor que comprometeu muito além do que se o proprietário tivesse procurado com uma certa antecedência o serviço médico veterinário. Então, por aqui a gente encerra a parte do tumor testicular em cães, e agora a gente vai para o tumor peniano em equinos, correto, professor? Correto. Um tumor testicular ou peniano em equinos, é um caso que a gente vai discutir. Então, nós vamos falar sobre um tumor peniano em equinos. Esse tumor peniano, ele, dos tumores penianos, ele é um dos mais clássicos aí, que é um carcinoma. O carcinoma é um dos tumores mais clássicos, assim, de tumor peniano, pode ocorrer em diversas espécies, mas no equino é a que mais vai se apresentar. Nós vemos que tem essa aparência de couve-flor, assim, é uma aparência que é bem clássica das tumorações penianas, né? Nós observamos, então, que ele forma tipo uma flor, e este caso é peniano, mas nós também conseguimos localizar, né? Ele está na glande do animal, então está no segmento do pênis do animal. Cabe diagnóstico diferencial, né? Nós temos vários diagnósticos diferenciais. Eu estou falando que é um carcinoma porque nós fizemos um histopatológico, mas nós temos diversas patologias, como abronemose, como pitiose, tem outras patologias que servem como diagnóstico diferencial. Ao olhar, a gente tem suspeita destas patologias, mas nós temos que confirmar, ou antes, com uma citologia, com o exame, até com a retirada de um fragmento, um histopatológico com retirada de um fragmento,
ou a peça cirúrgica para que a gente possa confirmar. Então, pronto, a gente viu aí que nos sinais clínicos, a anamnese e a visualização do carcinoma, se a gente pode pressupor que seja um carcinoma, né? E a gente vai entrando agora para o diagnóstico, que são o histopatológico e outros exames complementares que o professor vai continuar falando aí agora. Ok. O diagnóstico em si, a própria inspeção já nos chama a atenção e aí a gente elenca esse leque de patologias que podem ser como diagnóstico diferencial. Mas para confirmação, nós precisamos fazer um exame histopatológico ou pelo menos citológico. O problema é que nem sempre a citologia ela consegue nos revelar realmente qual o tipo de celularidade, mas nós poderíamos fazer um aspirado, mas esses casos são células que elas um tecido consistente, geralmente não é só a tumoração, por o pênis estar pendular, tem um edema envolvido, tem um tecido de fibrosamento, e então o diagnóstico confirmatório vai ser o histopatológico, que a gente pode retirar um fragmento já e enviar para o laboratório, e aí ver qual a patologia acometida, já dá para a gente ter uma resposta aí. Se for uma abronemose, a gente evoluir com um tratamento que aí nem sempre é cirúrgico, só vai ser cirúrgico se tiver uma área de fibrosamento, ou a gente partir realmente para um procedimento cirúrgico para retirada da peça. Então, eu posso fazer histopatológico antes ou depois com a peça cirúrgica realmente, e aí confirmar. É sempre interessante, se for carcinoma, uma tumoração, a gente fazer um estudo da borda da ferida, para a gente ver se nós retiramos realmente toda a tumoração. Agora nós vamos para o tratamento em si, que muito provavelmente, né, professor, também é cirúrgico, né? Sim, o tratamento nestes casos, nesse caso principalmente do carcinoma, é cirúrgico, é a penectomia, que neste caso foi uma penectomia parcial. Então foi retirada a glande, onde estava ali localizada a tumoração, e parte do pênis. Esse caso, então, assim, a gente já considera que esse animal não vai ser mais garanhão. Esse animal, o que nós queremos é dar qualidade de vida, manter a vida, uma vez que a patologia, o tratamento, após o tratamento, esse animal vai ser compatível com a vida. Ele não vai ser compatível com reprodução. Então, nós temos que ter isso bem, até porque esse animal já não era um garanhão, esse animal era um cavalo de um carroceiro da cidade, que demorou tempo também para procurar um serviço médico veterinário. Mas esse caso, para mim, ele foi muito importante, porque foi a primeira penectomia que eu acompanhei, foi desse caso aí. E aí eu vou apresentar como que uma outra imagem dele aqui, né? Ele colocado já na mesa cirúrgica para realizar o procedimento. Então, se vocês observarem, tem a área lesionada da glande e o corpo do pênis, ele está praticamente, tem uma área ali quase dividindo ele em duas porções. Foi justamente nesta área aí de divisão que nós realizamos, então, a penectomia. É feita a incisão, é preservada a uretra, e esse animal vai continuar urinando por esse fragmento, por esse pedaço, essa porção do pênis que ficou, e assim ele vai ser compatível com a vida, né? Ele vai conseguir urinar, ele só não vai ser mais utilizado em reprodução. Então, o tratamento ele é realmente cirúrgico, com um pós-operatório que nós temos que sempre tomar cuidado, uma vez que ele fica pendular ainda. Então, nós temos que colocar ali um suspensório para que a gente possa reduzir o edema gravitacional, utilizar tratamento tópico, para que a gente possa garantir o sucesso do procedimento cirúrgico. É uma área muito vascularizada, então é um procedimento cirúrgico muito cruento, mas existe uma técnica adequada para isso, para conter sangramento, para que a gente possa realizar um procedimento cirúrgico e ter sucesso. Então, realmente é cirúrgico. E após esse procedimento, professor, o animal, o garanhão, pode voltar a ficar próximo das éguas, ao campo, depois de quanto tempo após a cirurgia?
Ou ele tem que ficar isolado? Como é feito o procedimento? Ótima pergunta. É assim, se não realizar a castração, esse animal ainda tem testosterona circulante, né? Então, nós realmente precisamos fazer uma castração associada à penectomia, porque uma coisa é capacidade de cópula, outra coisa é libido. Esse animal continua com libido, o sistema nervoso continua funcionando, ele só não vai ter como ter ereção, assim, ereção não vai ter, porque ele só tem uma parte do pênis também e não vai conseguir copular. Mas nós temos que pensar que existe todo um sistema preparado para direcionar sangue para essa região. Então, realmente, esse animal ele tem que ficar separado, mesmo realizando uma castração, ele tem que ficar separado das éguas, porque existe um período de decréscimo de testosterona na circulação, para que a gente não tenha nenhuma lesão aí, uma decência de ponto e tudo isso. Mas, assim, eu duvido muito que um carcinoma vai ser gerado, vai chegar nesse nível com um garanhão. Um garanhão, realmente, ele pode até desenvolver, mas o tratamento ele vai ser buscado o mais rápido possível. E buscando, existem tratamentos que dá para buscar conservar o pênis e tudo isso. Mas, mesmo assim, esse animal, ele ainda a gente tem como coletar. Ele só não é interessante, porque não é um animal garanhão, a gente tem que ver características para considerar esse animal. Mas nós temos que lembrar que tem ejaculação química, que mesmo o animal que faz penectomia, nós temos como coletar sêmen por ejaculação química, se ele tiver os testículos. Então, realmente, o pós-operatório, nós temos que tomar cuidado com isso e realizar a castração do animal associado. E, por fim, hoje encerramos mais um podcast veterinário com a presença do ilustre professor Endrigo, né? Queria dar a palavra ao professor agora para as considerações finais. Professor? Eu agradeço o convite e fico muito satisfeito em poder colaborar com vocês. Essas são duas patologias, assim, que apesar de não ser tão frequente na rotina, mas são duas patologias que chamam muito atenção, que nós precisamos estar preparados. Nós somos formados para dar assistência a grandes criadores, mas a pequenos também. Nós somos preparados a dar atenção a pessoas instruídas, mas a pessoas sem instrução também. E, em algum momento, a gente pode se deparar com essas patologias. Nós precisamos estar aptos a dar um bom atendimento. Afinal, a gente não só visa a patologia, é um ser vivo que merece toda a nossa atenção e merece bem-estar. E aí, essa é a nossa função como médico veterinário. Agradeço vocês e fico muito satisfeito por ser convidado a participar nesse momento. O prazer foi todo nosso, professor. Espero contar com o senhor mais vezes aí, mais para frente. Tá joia? Então, pessoal, ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima. Esse foi mais um VET Podcast, pessoal. Deixe seu joinha e até uma próxima.